Ok, vamos desvendar isso. Imagina que aquele porto seguro, sabe? Aquele lugar que a natureza supostamente desenhou para te proteger das tempestades do mundo, fosse justamente de onde vêm os raios, os trovões e os naufrágios. Nossa, é uma imagem muito forte. Sim, eu fico chocada toda vez que penso nisso. Como a gente processa o fato de que a pessoa que deveria ser a maior fonte de proteção é, na verdade, a origem do trauma mais profundo. E é exatamente esse vespeiro que a gente vai mexer no nosso mergulho de hoje. Exato. E o nosso foco aqui é trazer um resumo acessível da introdução do livro Mãe Narcisista Oculta, da psicanalista Virginia Kozer. Isso. A nossa missão principal hoje é levar isso para o público leigo, criar uma consciência real e sensibilizar as pessoas sobre esse abuso que é quase totalmente invisível na sociedade. E é um tema bem denso, né? Demais. E olha, eu sei que soa quase herege dizer isso em voz alta, porque a gente cresce ouvindo aquela velha frase de que mãe é uma só. Pois é. E essa sensação de heresia é justamente a maior barreira para quem sofre esse tipo de abuso. O que é fascinante aqui é que a mente humana tem muita dificuldade em processar essa inversão de papéis. Porque bate de frente com o mito da maternidade sagrada, certo? Com certeza. O texto traz a visão da filósofa Elizabeth Badinter, que é fundamental para entender isso. Ela argumenta que o amor materno não é uma garantia biológica inata. Ele é um sentimento adquirido, construído. Espera, não vem de fábrica. Não vem no DNA de toda mulher. E no caso de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, existe uma incapacidade real, estrutural mesmo, de nutrir esse amor altruísta. Caramba, mas a sociedade insiste tanto que toda mãe ama o filho incondicionalmente, fica muito difícil acreditar que uma mãe faria mal à própria criança de propósito. Como isso funciona na prática do dia a dia, se ninguém de fora percebe? Então, aí entra o que a gente chama de teatro social. Como elas não sentem aquela conexão empática genuína, elas usam a maternidade como um palco para validar a própria imagem. Ah, tipo uma performance para os outros. Exatamente. O mecanismo principal é a manipulação cognitiva. Pense numa situação bem comum. A mãe organiza uma festa de aniversário espetacular para a filha. Para os convidados, nossa, ela é a mãe do ano. Sorridente, dedicada. Todo mundo elogia. Sim, mas aí a porta fecha, as visitas vão embora, e ela simplesmente ignora a criança. Ou critica o peso dela. Acusa de ser ingrata por não valorizar o sacrifício da festa. Nossa, que brutal. É muito cruel. E isso cria uma dissonância imensa na vítima. A distorção constante da realidade faz com que a filha duvide da própria sanidade, que é aquele famoso processo de gaslighting, sabe? Sim, eu lembro daquela metáfora chocante que a autora usa no livro. Ela diz que a mãe narcisista oculta corta os pés da filha, obriga ela a correr, disputa a corrida com ela e, ao vencer, ainda lamenta cinicamente a derrota da menina. É de uma perversidade cirúrgica. Né? Demais. Fere e depois esposa de salvadora. Mas me tira uma dúvida que sempre surge nesse tema. Se o abuso é psicológico e emocional, como ele explica aquela exaustão física absurda, quase paralisante, que tantas vítimas relatam? Se conectarmos isso ao quadro geral, a resposta está na biologia do trauma e em como ele remodela o cérebro. O cérebro muda fisicamente? Muda. Viver nessa imprevisibilidade diária, sem saber se a mãe vai oferecer um elogio ou um ataque cruel, força o corpo a produzir cortisol, o hormônio do estresse, de forma crônica. Entendi. O corpo não desliga o alerta. Nunca desliga. Com o tempo, essa inundação química altera fisicamente duas áreas cruciais. A primeira é a amígdala, que funciona como o alarme de incêndio do cérebro. Ela fica hiperativa. Apitando o perigo o tempo todo. Exato. E a segunda é o hipocampo, que é responsável por processar memórias e emoções, e que literalmente encolhe sob tanto estresse. A obra até cita o psiquiatra britânico William Sargand. O que ele diz? Ele mostra que, estruturalmente, o cérebro dessas vítimas se assemelha de forma assustadora ao cérebro de soldados que sobreviveram às zonas de guerra. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, ou melhor, desesperadora. A pessoa está literalmente vivendo em um estado de guerra doméstica todos os dias, desde a infância. Sim, um campo minado na própria casa. Mas vem cá. Se os danos biológicos são tão severos e reais, por que essas vítimas passam décadas em consultórios sem descobrir o que têm? Porque existe um imenso ponto cego na prática clínica. O termo mãe narcisista foi cunhado por sobreviventes, não por médicos. Sério? Sério. Ele nem sequer existe no Manual Oficial de Psiquiatria, o DSM-5. E por que isso importa? Porque se não há um código oficial para esse trauma relacional específico, os médicos não têm como diagnosticar ou direcionar o tratamento correto. Então a paciente chega lá... Chega exausta, com um alarme cerebral disparado, e recebe um diagnóstico genérico de depressão, ansiedade ou fibromialgia. Ela sai com uma receita de remédios que vão só mascarar os sintomas. Enquanto a raiz do problema, que é o abuso invisível, continua destruindo a saúde dela. Perfeito, é exatamente isso. Então o que isso tudo significa para quem está ouvindo? Significa que entender os mecanismos dessa guerra psicológica valida a dor de quem passou a vida inteira achando que o problema estava em si mesmo. Tira o peso da culpa. Com certeza. O conhecimento oferece uma rota para reconstruir a identidade com verdadeira liberdade.
O que nos deixa com uma reflexão inevitável para fechar hoje. Diga. Se a biologia e a psicanálise demonstram que o amor materno não é uma lei inquestionável da natureza, de que forma a sociedade precisa repensar seus julgamentos implacáveis? Principalmente sobre quem decide romper esses laços familiares para salvar a própria saúde mental, né? Exatamente. Porque quando se descobre que o porto seguro é, na verdade, a própria tempestade disfarçada, afastar-se do cais deixa de ser abandono e passa a ser a única forma possível de não afundar.